Ônibus elétricos em todo o Brasil. Governo anuncia financiamento nacional e diversas capitais devem contar em breve com coletivos sustentáveis. Calamidade no Rio Grande do Sul. Acompanhe na edição de hoje do Jornal do Ônibus as últimas informações da chuva no estado e os problemas do transporte coletivo com a enchente. E você vai ver também. Real Expresso é condenada por não ter acessibilidade em ônibus para cadeirante. Arrendamento da Itapemirim para Suzantur vai até abril de 2025. Marco Polo deve lançar nos próximos meses o novo Viaggio G8-900. Crise no Expresso Gardenia persiste e passageiros agradecem a saída da empresa. Reportagem especial: ônibus elétrico realmente é o futuro? Quais são os pontos positivos e negativos? E ainda, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. Seguem os problemas com o Expresso Gardenia no sul de Minas Gerais. Um levantamento feito pelo canal mostra que nos últimos dias, 10 ônibus da empresa foram autuados por não estarem em condições de rodar. Outros 12 coletivos foram retirados de circulação. Uma operação tem sido feita nas últimas semanas pelo DR e pela CEINFRA, a fim de melhorar a qualidade do serviço de transporte na região. Passageiros que utilizam os serviços da Gardenia reclamam constantemente dos problemas vividos pela empresa, como falta de manutenção, péssima conservação da frota, ônibus velhos e o não cumprimento de horários. Os ônibus retidos só podem voltar a rodar quando a empresa regularizar as pendências dos mesmos. Segundo a direção da Gardenia, as decisões tomadas nos últimos dias foram arbitrárias e considera a operação um absurdo. Bom, e depois desta operação, e as linhas, como que ficaram? De forma temporária, as empresas Gontijo, Autoviação Cambuí e Viação Santa Cruz estão operando os serviços. No mais é isso, pessoal. E no momento, seguimos com esse problemão lá em Minas Gerais. Porém, tem um fato que me chama a atenção. Ninguém aqui é besta e sabemos muito bem dos problemas vividos pela Gardenia. E olha, demorou, viu? Demorou bastante para o governo de Minas tomar providências contra a empresa. Empresa essa que no passado foi sinônimo de qualidade e hoje se encontra à beira do marasmo, prestando um serviço ruim, da pior qualidade possível, podendo colocar a vida dos colaboradores e dos passageiros em risco. O que me choca é que existem pessoas que passam pano para empresas deste tipo. Busólogos, sem noção, afirmam que a companhia está sofrendo conspiração. Busólogos que têm empresa de estimação e acabam falando asneira na internet. Eu cheguei a ver comentários na última edição do Jornal do Ônibus de conspiração do Grupo Comporte, que não tem nada a ver com a situação. Enquanto existem idiotas que passam pano para empresas deste tipo, a população agradece a saída da Gardenia e passa a ter mais qualidade na hora de viajar. Eu vou fazer uma pergunta sincera. Você prefere viajar num ônibus sucateado e velho da Gardenia ou prefere viajar num G8 da Santa Cruz, novo, 0 km? A resposta é com vocês, e eu creio que a resposta é bem óbvia. O Rio Grande do Sul vive a sua pior tragédia climática da história. Chuvas assolam o estado há semanas, e o nível dos rios segue alto, não havendo previsão de baixa. Infelizmente, as enchentes destruíram tudo o que viram pela frente. Vidas, infelizmente, foram perdidas, e a população do estado pede por socorro. Neste momento, doações para a população daquela região são de extrema importância. Nós aqui do canal Próxima Parada vamos atualizar você
da situação do transporte coletivo urbano e rodoviário lá no estado. É o seguinte, vamos lá. Boa parte dos serviços intermunicipais e interestaduais foram paralisados, não havendo praticamente nenhuma linha em circulação. Nas empresas de ônibus, a situação também é caótica. Em Porto Alegre, cerca de 50 ônibus da Planalto e da Unesul foram retirados às pressas da garagem, no bairro Farrapos, um dos atingidos pelas enchentes, e foram transferidos por segurança para o antigo Estádio Olímpico. O estádio, até que se tem informações, não foi afetado pelas enchentes. Apesar de alguns ônibus serem salvos, a inundação nas garagens foi inevitável. Uma garagem que abriga ônibus da Ouro e Prata e da Planalto está totalmente alagada e muitos ônibus estão parcialmente submersos. Em nota, a Ouro e Prata afirmou que seus esforços estão voltados no resgate e no apoio às vítimas afetadas. Também na capital do estado, a rodoviária da cidade está inoperante. Os embarques e desembarques foram cancelados neste mês. O local está inundado pela água. Algumas linhas até seguem operando, mas foram transferidas para cidades vizinhas. Nas vias de Porto Alegre, vários coletivos urbanos ficaram ilhados e cerca de 28 linhas foram suspensas. Nas estradas para o interior, a situação se repetiu nos últimos dias. Na Arena do Grêmio, a água tomou conta do estádio e o ônibus que pertence ao clube também foi atingido. A cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, Caxias do Sul não chegou a ser afetada de forma grave pelas enchentes, mas devido ao alto nível dos rios, a cidade se encontra praticamente ilhada. O transporte da cidade quase parou pela falta de diesel, isso porque os caminhões não estavam chegando. Na Marco Polo, os serviços foram retomados parcialmente nesta semana. Existem relatos de que um dos setores da fábrica foi atingido pelas enchentes. Aparentemente, a situação já foi resolvida. Em Erechim, a operação da Comil, felizmente, não foi afetada. Apesar da iminente tragédia vivida no estado, a união faz a força e esperamos, juntos, superar este momento. Os guichês do Grupo Comporte, em todo o Brasil, se tornaram pontos de doações para o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a Radial Transportes de Suzano lançou em conjunto com a Alto Tietê Transportes a campanha SOS Enchentes e está coletando em terminais e nas garagens itens básicos de alimentação e higiene pessoal para a população afetada pelas enchentes. Na capital paulista, os terminais da cidade também são pontos de apoio para doações. Por fim, a fabricante de ônibus Caio, lá de Botucatu, também está realizando doações. E neste momento, o principal canal de doações para a população afetada é o Pix do governo do estado do Rio Grande do Sul. A chave Pix e o QR Code aparece aqui na tela para você. Se você puder, colabore. Todo e qualquer valor faz a diferença nessa hora. Porém, quando você doar, verifique se o destinatário é o SOS Rio Grande do Sul e verifique também a instituição, se ela é o Banrisul. Quem quiser também pode fazer doações para chaves Pix de outras instituições. Fica a critério de cada um. Eu estou divulgando este por ser o Pix do governo do estado. Porém, atenção! Todo e qualquer Pix que você fizer, verifique certinho as informações. Isso porque tem acontecido muitos golpes nos últimos dias. Infelizmente o pessoal não respeita ninguém, nem neste momento de dor e aflição pelo povo gaúcho. Uma outra alternativa é doar na sua própria cidade, em pontos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Em muitos municípios, isso tem acontecido. Toda e qualquer ajuda neste momento, seja com dinheiro, alimento, itens de higiene e até roupas, são de suma importância. Precisamos nos unir e ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Por lá, as empresas de ônibus têm feito o possível para ajudar.
Várias cidades suspenderam a cobrança de passagens, justamente para resgatar as pessoas em áreas de risco. Nós que somos de fora, o mínimo é ajudar com doações. E olha só que boa notícia! A Marco Polo, através da Fundação Marco Polo, destinará 5 milhões de reais para ajudar na reconstrução do Estado. Já o governo federal anunciou 50 bilhões. Apesar da ajuda, pesquisadores afirmam que cidades inteiras podem ter que mudar de lugar no futuro. Isso porque novas enchentes podem acontecer. Para a gente finalizar essa reportagem, só um comentário. Nos últimos dias, meus amigos, eu tenho acompanhado essa situação no Rio Grande do Sul. É difícil explicar a situação que o Estado vive. É uma mistura de sentimentos, de indignação pelas atitudes que o governo poderia ter tomado para evitar essa situação, de raiva pelos problemas que a população enfrenta, ou de tristeza por ver pessoas perdendo uma vida inteira, construída com suor e batalhas, num piscar de olhos. Tristeza ao ver pessoas deixar tudo para trás e ver a iminente situação de calamidade que o Estado vive, com vidas sendo perdidas. Essa enchente ficará marcada como um capítulo triste da história de um estado de riquezas e de um povo batalhador. Esperamos que a situação possa o mais breve possível se normalizar e que nós ajudemos o Rio Grande do Sul com nossas doações e orações. O Rio Grande precisa de nós. Vamos ver agora a previsão do tempo, hoje dedicada inteiramente ao Rio Grande do Sul. Hora da gente ver como fica o tempo no Rio Grande do Sul. A previsão é de pancadas de chuva nos próximos dias. Uma nova frente fria avança no estado e preocupa as autoridades com novas enchentes. Atrelado a isso, as temperaturas devem cair. Isso porque após a chuva, uma massa de ar frio deve atingir o estado. Aqui na tela você confere as temperaturas nas principais cidades do estado. Força, Rio Grande! Tamo junto! Motoristas do transporte coletivo de Itajaí, em Santa Catarina, estão paralisados. Segundo os trabalhadores, o pagamento dos salários está atrasado. O consórcio Atalaia, responsável pelas linhas da cidade, afirma que não tem recebido os repasses mensais da prefeitura estabelecidos em contrato há cerca de 90 dias. Não há data para o retorno da operação do serviço. No Piauí, rodoviários de Teresina estão em estado de greve, ou seja, podem parar a qualquer momento. O sindicato nega que o transporte vai parar. A categoria reivindica o aumento salarial e benefícios. A Artesp realizou mais uma vez um chamamento público de empresas devidamente regulares interessadas na operação de linhas suburbanas na região de São José do Rio Preto. Recentemente, o Expresso Itamaraty deixou de operar os seguintes trechos: Aparecida do Oeste, Santa Fé do Sul e Jales, Ponta Linda. Empresas interessadas devem entrar em contato com a Artesp. Seguimos pelo estado de São Paulo. O sindicato que representa os trabalhadores em transportes coletivos de Santos e região marcou assembleias para discutir a possível transferência de linhas de ônibus urbanas operadas pelo Expresso Fênix para a Sansetur. Ambas as empresas são do grupo Chedid, e no começo do ano, o canal já trazia informações a respeito desta incorporação, isso porque são empresas do mesmo grupo. Até o momento, não estão descartadas greves em Cubatão, Itanhaém e Peruíbe. Os profissionais da Fênix temem uma demissão em massa devido a essa incorporação. Ocorreu nesta semana a oficialização e prorrogação do arrendamento de linhas e serviços do grupo Itapemirim para a Suzantur. Sendo assim,
Até o dia 30 de abril de 2025, as operações da Itapemirim e da Caiçara seguem nas mãos da Suzantur, que deve nos próximos meses continuar realizando constantes investimentos. O presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou urgência na distribuição para julgamento do recurso da NTT contra a decisão que suspendeu linhas de 2 empresas do Grupo Comporte, concorrentes da nova Itapemirim. A suspensão temporária de linhas da Penha e da União foi prorrogada até o julgamento do recurso. A NTT alega que as autorizações foram concedidas antes da decisão do TCU e antes da falência do Grupo Itapemirim. Portanto, não interferem na geração de recursos para a massa falida. Além disso, argumenta que a reserva de mercado é inconstitucional e que a suspensão das linhas causaria danos econômicos difíceis de se reparar. A Real Expresso foi condenada em segunda instância a pagar R$50 mil por danos morais a uma passageira que usa cadeira de rodas e que teve que ser carregada no colo pelo marido devido à falta de acessibilidade no ônibus. A decisão unânime destacou a situação vexatória da passageira e o descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O ônibus fabricado em 2019 deveria possuir acessibilidade conforme as normas do Inmetro. A incorporação da empresa Cruz pela aviação Piracicabana já começa a surtir efeitos. O Instagram da Cruz vai ser desativado. A partir de 1º de junho, quem quiser acompanhar as novidades da empresa Cruz precisa agora seguir o Instagram da aviação Piracicabana. Uma decisão recente da Justiça de São Paulo proíbe a venda individual de passagens em ônibus fretados por aplicativos, mantendo o modelo de circuito fechado. A suspensão de uma decisão favorável à empresa JP Grandino foi determinada, permitindo que a Artesp fiscalize e até apreenda os ônibus da empresa operando de forma irregular. Há uma variedade de decisões em relação ao assunto, aguardando uma posição definitiva do STF para estabelecer uma jurisprudência. Enquanto os aplicativos e as empresas de fretamento defendem maior competitividade, as empresas regulares afirmam sofrer concorrência desleal, destacando a importância das regulamentações que elas seguem. Usuários que utilizam o transporte metropolitano de São Luís, lá no Maranhão, estão na bronca. Eles reclamam dos péssimos serviços prestados pela Aviação Abreu, em especial na linha T064, Tropical São Francisco. Os ônibus, além de muito velhos, têm bancos soltos, sujeira e uma péssima manutenção, pondo em risco a vida dos usuários. Segundo a Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a companhia já foi informada e o veículo deve sair de circulação. Além do novo Viaggio G8 1050, a Marco Polo terá mais um lançamento em 2024. É o Viaggio G8 900, que deve chegar ao mercado em agosto, junto de seu irmão, no evento Latibus 2024. Com o lançamento destes 2 modelos, a Marco Polo finalizará o pacote de lançamentos da linha G8, iniciada em 2021. O Viaggio 1050 já foi amplamente noticiado aqui no Jornal do Ônibus, e até se especulava o fim do Viaggio 900, por não ter mais notícias do mesmo. Papo furado. O Viaggio 900 vai seguir no catálogo de produtos da Marco Polo, agora como G8. O modelo oferece os mesmos atributos de design, robustez, custo-benefício e conforto que os demais modelos da marca neste segmento oferecem também. Agora uma rápida notícia. A empresa integrada que opera no transporte metropolitano da região de Florianópolis passou a ser gerida pela empresa Biguaçu Transportes. No Rio de Janeiro, o Expresso Recreio deve assumir 3 linhas na Zona Oeste, sendo elas a 830 Serrinha Campo Grande via Estrada do Pedregoso, 850 Medanha Campo Grande e a 895 Serrinha Campo Grande. A empresa deve receber 20 novos micro-ônibus para esta operação.
Ainda não existe nenhuma data prevista, mas o Expresso Recreio já está contratando motoristas e até já tem alguns carros, entre aspas, provisórios. Bom, em meio a tantos problemas e em meio a tanta dor de cabeça, é necessário a gente descontrair um pouco e dar algumas risadas. Lá no Rio, a aviação Paranapuã virou motivo de piada ao escrever a palavra ar-condicionado em um de seus ônibus da maneira mais errada possível. O ar-condicionado virou ar-condicionado. Aparentemente o nome já foi corrigido, mas que foi uma baita gafe, olha, foi sim, hein? E no Paraná, um motorista de ônibus da aviação Garcia zarpou aqui da rodoviária de Maringá com o bagageiro aberto. Olha só a situação, um caos total. Veja a seguir as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário e logo depois as vagas de emprego disponíveis. Hoje temos oportunidades no Rio e no sul do país. Voltamos em poucos instantes. Os emplacamentos de ônibus no Brasil caíram 17% entre janeiro e abril de 2024, com 7.449 veículos emplacados, contra 9.047 do ano passado. Os dados foram divulgados pela FenaBrave. Sidney Piva não desiste e move mais um recurso pedindo para assumir o Grupo Itapemirim, reverter a falência e derrubar a Suzantur. O empresário há meses realiza uma investida nos tribunais, na tentativa de reverter a falência, com uma avalanche de processos. Até o momento, a maioria das ações foram rejeitadas. Em São Paulo, ocorreu em Sorocaba a inauguração do Terminal Ipiranga e do Corredor Oeste do BRT, com 13 novas linhas de ônibus. No Alto Tietê, uma nova linha de ônibus passou a rodar em Mogi das Cruzes. É a L007, que ligará a estação Jundiapeba da linha 11 Coral da CPTM até o Taiaçupeba. A cidade vai ter também uma segunda linha de ônibus, a Circular 603, Estrada Imperial. Em Ubatuba, a Prefeitura disponibilizou para a consulta da população um estudo de viabilidade técnica do transporte coletivo. Na capital, a intervenção da SP Trans nas empresas Transoff e UpBus completaram 30 dias e devem durar cerca de 6 meses. Em Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou a fiscalização de 115 ônibus, com foco no funcionamento do ar-condicionado. No Rio, São Pedro da Aldeia iniciou a reforma do terminal urbano da cidade. No Paraná, finalmente os preços das passagens intermunicipais caíram. A redução aconteceu no começo desta semana, após o DR publicar a planilha de preços. Em Brasília, as obras de construção do corredor de ônibus que leva ao terminal Asa Sul foram retomadas. Seguimos pelo DF. O secretário de Mobilidade afirma que os ônibus deixarão de aceitar dinheiro em espécie até o final deste ano. Na Bahia, o município de Santo Antônio de Jesus apresenta estudos para a concessão do serviço de transporte municipal. Na capital, o número de passageiros do BRT Salvador cresceu 200%. A região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, ganhou 32 novas linhas de ônibus. Os itinerários atendem os municípios de Trairi, Paraipaba, Paracuru e São Luís do Curu. E o Senado aprovou a volta do seguro DPVAT, com até 40% de destinação ao transporte coletivo. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus.
Empresas que fazem o transporte coletivo urbano de Petrópolis, no Rio de Janeiro, estão com diversas vagas de emprego disponíveis, incluindo oportunidades para especialista em gestão de pessoas, motorista, mecânico, eletricista, capoteiro, lanterneiro e jovem aprendiz. Há vagas para pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para os contatos específicos de cada empresa, mencionadas aqui na tela. Para mais informações sobre as vagas e a operação dos ônibus, o site e as redes sociais do CETRANSPETRO estão disponíveis. Temos vagas de emprego também na Aviação Garcia, no sul do país. A empresa tem oportunidades para motorista rodoviário em Londrina, Maringá, Curitiba, Campo Mourão, Ponta Grossa, Ourinhos, Florianópolis e São Paulo. Requisitos: experiência comprovada em linhas rodoviárias, seja com ônibus ou caminhão, CNHD, exercício de atividade remunerada e curso de capacitação de passageiros. Currículos no site da Aviação Garcia, na aba Trabalhe Conosco. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! O governo federal anunciou que vai financiar ônibus elétricos em todo o Brasil. O financiamento de 10,6 bilhões de reais será feito pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O anúncio oficial aconteceu nesta semana pelo ministro das Cidades, Jader Filho, do MDB. O financiamento prevê que serão adquiridos mais de 5 mil ônibus. Cerca de 2.529 serão de ônibus elétricos. O restante do financiamento será de ônibus movidos a diesel, equipados com a tecnologia Euro 6, cerca de 2.782 coletivos. Além disso, haverá o financiamento de 39 veículos sob trilhos. Segundo os dados do ministro, 98 cidades vão ser atendidas em 20 estados. E dentre os municípios que devem ser contemplados neste momento com o financiamento está João Pessoa. A capital paraibana anunciou um investimento de 180 milhões de reais para a aquisição de 60 veículos deste tipo. No Espírito Santo, o sistema Transcol deve incorporar 50 ônibus elétricos através do financiamento. Já em Minas, BH vai ter 100 ônibus elétricos financiados pelo PAC. A cidade vai ter também testes das fabricantes Ancai, Volvo, Marco Polo e BYD. Em São Paulo, o estado deve ser contemplado com 739 ônibus deste financiamento, sendo 453 elétricos e 286 a diesel. Dentre os municípios contemplados, temos Santana de Parnaíba, Campinas, Sorocaba, Bragança Paulista, Hortolândia, Itapetininga, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Praia Grande e Vargem Grande Paulista. Só Campinas deve levar o maior contingente de ônibus elétricos. Dos 453, 256 vão para lá. Já em Sorocaba, é preciso informar uma situação. A cidade vai ter 60 ônibus elétricos, porém, somente 10 vão ser financiados pelo PAC. Os outros 50 serão comprados com outros recursos do município e da empresa de ônibus municipal. No Acre, Rio Branco vai ter 30 ônibus elétricos, sendo 20 convencionais e 10 articulados. E no Pará, Belém recebeu um investimento de 133 milhões de reais para a compra de ônibus elétricos e a diesel para a cidade. E pessoal, só uma ressalva sobre esse assunto de financiamento de ônibus elétrico do PAC. Brevemente, eu vou produzir um vídeo detalhando qual cidade vai receber esses ônibus do financiamento e quantos ônibus vão ser. Eu vou fazer também algo relacionado aos ônibus com tecnologia Euro 6, beleza? Esse vídeo já está muito longo e não tem como eu detalhar a quantidade de ônibus comprada por 98 municípios. É muita coisa. A edição de hoje do JU está bem corrida. E finalizando este assunto de eletromobilidade, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, iniciou os testes com ônibus 100% elétrico. No Paraná,
A Urbis prorrogou os testes com os ônibus elétricos na cidade por mais 2 anos. Uma frota de 70 veículos deste porte, que estava programada para a capital paranaense, foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado. E por fim, em Jundiaí, São Paulo, começaram os testes com um ônibus elétrico na cidade. O veículo é da fabricante chinesa Ankai, do grupo Jack Motors. Já que estamos falando de eletromobilidade, a reportagem especial deste mês trata justamente deste assunto. Ônibus elétrico realmente é o futuro? Olha, é inegável que esse tipo de veículo oferece benefícios ao meio ambiente. Apesar do alto custo de aquisição, esses ônibus acabam se sobressaindo pela redução de gastos com consumo de combustível e manutenção. Além disso, os ônibus elétricos não poluem nada, ou seja, não agridem o meio ambiente. São muitos atributos que os ônibus elétricos carregam, sejam eles de silêncio, conforto, sustentabilidade e manutenção rápida. Porém, há um lado ruim destes coletivos, e eu faço aqui uma reflexão para você inscrito do nosso canal. Aqui no Brasil, nós estamos preparados para receber esse tipo de veículo. Existe infraestrutura necessária para esse tipo de ônibus. E se uma cidade ficar sem energia por muitos dias, como que fica a operação dos ônibus? São perguntas que tocam na ferida dos ônibus elétricos. Eu creio no seguinte: ônibus elétrico é sim o futuro. Isso é inegável. Porém, ocorre que no Brasil, a carroça é posta na frente dos bois e tudo é feito no impulso, sem o mínimo de planejamento. O maior exemplo disso é São Paulo. O prefeito da cidade prometeu neste ano 2.000 e tantos ônibus elétricos e não vai conseguir cumprir a meta porque não foi pensada e planejada uma infraestrutura necessária para esses ônibus, que vai desde a via que eles trafegam, a rede de energia elétrica e os pontos de recarga nas garagens. Será que as empresas de ônibus estão preparadas para ter uma frota grande desses veículos? Será que existe estrutura suficiente para a fiação e a carga elétrica aguentarem vários ônibus carregando ao mesmo tempo, sem afetar a população ao redor? São perguntas que carecem de respostas. E aqui no Brasil, aparentemente, os governantes não estão nem um pouco ligando para isso. Eles querem enfiar ônibus elétrico goela abaixo da população. E acham que tá tudo bem, tá tudo certo, não pensando nas consequências. Lá na frente, a gente pode pagar um preço muito caro por esses ônibus. E um preço caríssimo, nada barato. E outra. E depois que este ônibus for aposentado? Até porque um ônibus elétrico, mesmo tendo uma vida útil maior que um ônibus a diesel, não dura para sempre. E a bateria? Como que vai ser feito o descarte? Vai ser feito da maneira correta? É mais uma pergunta que carece de respostas. No Brasil, é o seguinte: os governantes querem tacar ônibus elétrico goela abaixo da população. É elétrico aqui, é elétrico lá, bababá, bababá. Mas e o planejamento? Está sendo feito? Será? Eu acho que não. Agora, em época de eleição, o que vai ter de candidato a prefeito prometendo ônibus elétrico? Olha, não está escrito. Depois que ganha, vai entregar esses ônibus. E aí? Vai ter estrutura? Vai ter planejamento? Ou vai ser feito tudo de qualquer jeito? Tem que se pensar. No fim das contas, a dúvida que fica para muitos: ônibus elétrico é realmente necessário? Será que é mesmo o futuro? Fica a reflexão para vocês. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, o novo Marco Polo Viaggio G8 900 vai fazer sucesso? Vai deslanchar no mercado?
Ou será que o Viagem 800 e o 1050, mais o Ideale, vão atrapalhar nas vendas? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Hora da gente comentar as principais notícias da semana. Normalmente, eu faria isso. Mas hoje, na verdade, vamos comentar a principal notícia da semana, que é essa enchente terrível que assola o estado do Rio Grande do Sul. Vale reforçar. Quem puder, ajude com o que tem: roupas, calçados, alimentos, itens de higiene pessoal e até dinheiro. A população do estado vive uma situação extrema, onde muitos perderam tudo o que tinham. É necessário a união de todos em prol de um povo tão querido e tão amado que foi afetado neste momento pelas chuvas. Força, Rio Grande! E antes da gente encerrar, eu quero parabenizar duas empresas de ônibus do grupo JCA que fizeram aniversário nesta semana. A Aviação Cometa completou 76 anos e o Rápido Ribeirão Preto 56. Parabéns às duas empresas e que sigam neste caminho de sucesso que ambas traçaram. Para finalizar, é importante ressaltar que estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização sobre o trânsito. Gente, é necessário que todos que aqui dirigem tenham cuidado, respeito e responsabilidade atrás do volante. Uma famosa frase diz o seguinte: no trânsito, o sentido é a vida. Respeito é bom e todos nós gostamos. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus, edição desta semana. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Não perca novos conteúdos aqui do nosso canal. Fique ligado, não perca. Eu te espero amanhã no Expresso Alerta Mistério, que vai destacar um caso misterioso envolvendo um ônibus da extinta aviação Itapemirim. Não perca, fique ligado. E não perca também os conteúdos do canal Ingabus. Vem aí novidades por lá, conteúdos inéditos para vocês. E neste fim de semana é Dia das Mães, domingão tá aí. E eu deixo aqui os meus parabéns a todas as mamães deste Brasil. Mãe é sinônimo de respeito, amor e fraternidade. Viva as mamães deste Brasil, e hoje em especial, as mamães do Rio Grande do Sul. A nossa força e a nossa solidariedade a todo aquele povo querido e amado por todos nós. Boa noite e um bom fim de semana, na medida do possível para todos nós.